Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Jay Will e hoje a gente vai desenhar a Olivia Rodrigo. Isso porque, assim como o mundo, eu também tô muito viciado na música nova que ela lançou. Eu já ouvi milhares de vezes, já decorei a letra, então esse é o motivo principal de eu querer desenhar ela nesse momento. Então se você quer ver como que eu fiz o desenho, é só vir comigo, mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, que é muito importante, você já sabe todo esse negócio de YouTube. E outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é compartilhar esse vídeo com alguém, com algum amigo que também gosta dela. Bota aí num grupo do WhatsApp dos seus amigos, que eu tenho certeza que eles também vão gostar assim como você. Bom, agora chega de falar e vem comigo desenhar. Então vamos lá, gente. Eu já fiz o desenho dela, tá? Eu usei decalque e também um pouco de observação. A primeira coisa que eu tô fazendo é usar o lápis canela, que já tá bem pequenininho, como vocês podem ver. E eu contornei tudo que eu vejo no desenho, principalmente onde é pele, tá? E também sobrancelha, tudo isso já pra mim não perder o esboço do desenho, porque eu não gosto quando fica marcado o grafite no desenho. Então aí eu apago tudo depois, aí vai ficar só aquela marquinha do lápis cor canela, que é uma cor bem neutra pro desenho. E aí não vai interferir em nada. Depois que eu faço isso, eu pego o lápis rosa claro, que é um lápis da Faber-Castell, e eu começo a colorir por todas as partes onde é pele. Tudo que é pele, eu faço uma camada bem de leve com esse lápis, uma forma onde eu não perca a porosidade do papel. Então tem que ser bem de fraquinho. Porque se você apertar o lápis, ele vai entrar por dentro dos poros do papel e aí depois você não vai conseguir misturar tão bem as outras cores, tá? E eu tento fazer o mais suave possível e que fique bem uniforme o desenho pra não ficar umas partes super claras e outras partes super escuras, tá? Ela é uma menina que não tem, tipo assim, feições super diferentes, marcantes, tá? Então, tipo assim, eu tive que prestar o dobro de atenção no rosto dela e tudo pra garantir com que fique realmente parecido com ela, porque como eu falei, é claro que todo mundo tem as suas feições e características, todo mundo é um diferente do outro, mas o que eu quero dizer é que nela não tem algo assim que diferencia tanto, sabe? Os lábios dela são bem diferentes, eles são bem redondinhos, então eu me apeguei bastante nisso, tá? Mas, basicamente, eu comecei a dar contraste pro desenho. As partes mais escuras eu aperto mais o lápis e as partes mais claras eu forço menos o lápis. Eu vou trabalhando de um jeito que fique bem, o degradê fique bem certinho e que o desenho não fique esquisito, com umas partes, tipo assim, com o degradê ali do rosa claro pro grafite tudo bem certinho, tá, galera? Então, por isso que demora mesmo, essa é a parte mais demorada do desenho, como eu sempre falo, e mais importante pra fisionomia, tá? Porque o jeito que a luz bate no nosso rosto, ali no caso no rosto dela, vai ter sombras geradas pela luz e pelo formato do rosto, tipo nariz, bochecha, boca. Então isso que dá a fisionomia da pessoa, tá? Basicamente o esboço ali, o desenho, não é tão importante quanto essa parte, porque o jeito que a luz vai refletir e vai criar sombras dentro do rosto é o jeito que vai ficar parecido com a pessoa, entendeu? Então, às vezes, uma marquinha ali da bochecha, tudo isso vai fazer diferença. Então, se você não ter um cuidado a mais quando o desenho é de uma pessoa só, que eu quero dizer, tipo, por exemplo, cada pessoa é diferente nesse quesito, tá? Então, sempre vai ter que estar olhando, tu vai estar com a referência ali no lado, inclusive a foto que eu usei de referência é essa. A única mudança que eu fiz foi tirar a mão dela ali do cabelo, então deixei o braço dela ali pra ela não ficar sem braço, ia ficar esquisito, mas eu não coloquei a mão no rosto como ela tinha ali. Então eu fiz essa modificação porque eu não queria desenhar a mão e eu não fez tanta diferença assim no desenho, eu quis focar mesmo no rosto, então não teve grandes problemas ter tirado a mão dela dali, tá? Mas tem desenho que não adianta. Uma porque é bom você praticar desenhar a mão e outra porque às vezes pode ficar muito esquisito, entendeu? Quando você tira alguma parte do desenho, porque pode ter modificado uma parte do rosto, pode ter levantado um pouco a pele, sei lá o que for. Então tomem bastante cuidado para fazer alterações no desenho de vocês quando vocês querem que o desenho fique parecido com alguém, porque às vezes uma coisa que você nem percebe, tipo ou a pessoa forçar um pouquinho o rosto para cima, enfim, seja o que for, às vezes isso faz uma grande diferença, tá? Agora, eu já fiz as sobrancelhas, eu usei o lápis preto, mas bem devagarzinho, tá? Bem de fraquinho, porque se eu apertasse o lápis ia ficar esquisito, tá? Então, eu tentei seguir ali mais ou menos a foto com o jeito que nasce os fios das sobrancelhas, e ela tá com as sobrancelhas penteadas pra cima, então, tipo, os fios ficam meio rebeldes e eu acho super legal. Não só legal por si só, mas também legal de desenhar, porque você vai desenhar os fios bem certinho ali da sobrancelha, não é aquela sobrancelha, tipo assim, meio
maquiada demais. Não, é uma sobrancelha super natural e super legal. Até mesmo pra praticar, fazer sobrancelhas e aprender a desenhar o fio ali. Então tem que sempre prestar atenção onde nasce o fio da sobrancelha e pra onde que ele vai. Às vezes ele vai pro lado inverso do que ele iria naturalmente por a sobrancelha dela estar penteada pra cima. Então tudo isso você tem que prestar atenção. São detalhes tão mínimos como, por exemplo, ali no início dos olhos dela, né? Ali no início dos olhos dela é meio puxadinho. Então eu fiz um risquinho pra dar a entender isso. E claro, olhando a referência, não tirei a referência da cabeça, não. Eu fiz, tipo, olhando a foto ali no lado, tudo pra que realmente fique parecido com ela, tá? Depois, eu peguei o lápis Bordeaux, eu comecei a dar, tipo, mais contraste pro desenho e deixar a pele dela mais quente, tá? Que ela tem uma pele com subtom mais amarelado. E pra ajudar nisso também, além por si só o lápis canela já ser um tom bem amarelado, eu também usei um salmão, tá? Que pra deixar também mais rosada, né? Tipo, misturar o rosado com o amarelo ali pra ficar meio, tipo assim, verão, sabe? Então eu usei bastante salmão no lápis, ó, como vocês podem ver nesse rosto. Até mesmo porque como a imagem, ela tá, tipo assim, bem clara, bem de cara com o sol, acaba não gerando muita sombra muito escuras, entendeu? Então foi bom usar até mesmo o salmão ali pra não deixar a pele dela muito branca e o desenho com pouca qualidade da pintura, né? E não ficar parecendo que, tipo, foi mal feito. Então eu incrementei o máximo que eu podia ali no rosto dela pra não dar a entender que foi feito de qualquer jeito, porque como eu falei, como não tem grandes sombras com muito contraste, tudo isso acaba sendo mais difícil de colorir sem. Até porque, né, você não pode apertar muito o lápis e tudo tem que ser bem suave e no lugar certo pra fisionomia, pra garantir a fisionomia. Então eu usei bastante o salmão justamente pra deixar a pele dela com esse ar mais de saúde mesmo, sabe? O cabelo, usei o preto, eu fui separando conforme eu fui fazendo o cabelo em mechas grandes, e aí eu fiz o que eu já ensinei naquele tutorial de como desenhar cabelos listas. Então se você não assistiu, vou deixar linkado aqui a playlist do tutorial de desenho. Inclusive, já deixando claro, eu tô tendo que falar isso quase em todos os vídeos, isso não é um tutorial, tá? Apesar de eu tô falando como que eu fiz, tô aqui dando dicas, mas no final das contas esse vídeo não é um tutorial. Esse é o tutorial, eu tenho uma playlist aqui onde eu ensino você a desenhar, mas não tem como ensinar a desenhar uma pessoa específica, e sim como desenhar, tá? Então é muito bom assistir esses vídeos, não tanto só pra entreter, mas também pra pegar algumas dicas, porque cada desenho tem as suas peculiaridades, as suas coisas que não diferente do outro, né? Então é sempre legal ver esses vídeos pra vocês pescar algumas dicas que eu posso botar durante o vídeo aqui, tá? Então, novamente, não é um tutorial, mas vocês aprendem muito com esses vídeos de desenhando pessoas famosas, desenhando pessoas que vocês conhecem, né? Da mídia, enfim. Aí agora eu vou pro busto, fiz ali os lábios dela, usei 3 rosas, usei o rosa chiclete, usei um rosa bem escuro que tem de 60 cores na Faber-Castell, e também usei o Bordeaux, tá? Pra conseguir chegar nesse tom, que não é exatamente o tom que ela usa, tá? Porque ela usa um tom mais puxado pro laranja, mais salmão. Porém, eu achei que se passar salmão não ia ficar muito bom, até porque ia se igualar muito ao tom da pele. Enfim, eu tive um pouco de dificuldade pra chegar no tom dos lábios que tava ali na foto. Mas no final das contas eu acho que não ficou ruim. Ele ficou um tom mais frio, um rosa mais frio do que é na foto. Mas eu fiquei satisfeito, tá? Com o resultado. Bom, tô quase terminando o desenho. Agora a gente vai ver o resultado final do desenho. E me dizem aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Bom, agora vamos ver o resultado do desenho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do desenho. Dizem o que vocês acharam aí nos comentários. Coloca também quem que vocês querem que eu desenhe agora. E bom, até o próximo vídeo. Como sempre, continue desenhando.